Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esta sessão solene tem a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo a Ricardo Lacerda, fundador e CEO do Banco BR Partners. Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e pelo canal Alesp no YouTube. Convido para que acompanhe a mesa diretora. O deputado estadual Danilo Campetti, proponente e presidente desta sessão solene. O senhor Ricardo Lacerda, fundador e CEO do Banco BR Partners e homenageado dessa noite, juntamente com sua esposa, Maria Carolina Ferreira Lacerda. Gilberto Kassab, secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais. O secretário Gilberto Kassab está chegando dentro de instantes. Convidamos para compor a mesa Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil. Também agradecemos a presença na tribuna de honra dos pais do homenageado, senhor Felipe de Paula Cavalcante Albuquerque Lacerda Filho e senhora Maria Estela Fleri Cavalcante de Albuquerque Lacerda. E como extensão da mesa diretora, convidamos a senhora Ica Fleury, ex-primeira-dama do Estado de São Paulo, esposa do governador Luiz Antônio Fleury Filho. Convidamos ainda para compor a mesa o senhor Antônio Maia, advogado. Os filhos do homenageado, Ana Sofia e Pedro Henrique. Convido a todos agora, os presentes, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pelo octeto da Orquestra de Sopros de São Paulo, sob a regência do maestro Eliezer Nascimento. Ricardo Fleury Cavalcante. Agradecemos o octeto da Orquestra de Sopros de São Paulo,
sob a regência do maestro Eliezer Nascimento, pela execução do hino nacional brasileiro. Registramos, neste momento, e agradecemos a presença das seguintes personalidades: Stanislau Steck, prefeito de Louveira. Luiz Dalben, prefeito de Sumaré. Rubens Cury, subsecretário de Relacionamentos com Municípios do Governo do Estado de São Paulo. Cláudio Tibau, vice-presidente sênior do Banco BR Partners. Daniel Arroio, vereador de Fernandópolis. Neste momento, passo a palavra ao deputado estadual Danilo Campetti para que proceda à abertura desta sessão solene de forma regimental. Na sequência, o deputado Campetti fará o seu discurso de abertura. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço a presença de todos nessa noite especial. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nos termos regimentais. Senhoras e senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta Casa de Leis, deputado André do Prado, atendendo à minha solicitação, com a finalidade de outorgar o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao senhor Ricardo Lacerda, fundador e CEO do Banco BR Partners. Passar agora o meu discurso de abertura. Eu quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a presença. Inicio cumprimentando aqui meu amigo Ricardo Lacerda, nosso homenageado da noite. Cumprimentando o Ricardo, eu gostaria de cumprimentar também seus familiares, a senhora Maria Carolina Ferreira Lacerda, muito obrigado pela presença e parabéns. Maria Estela, a senhora Maria Estela Fleury Cavalcante de Albuquerque Lacerda, que é a mãe do Ricardo, muito obrigado pela presença também. O senhor Felipe de Paula Cavalcante Albuquerque Lacerda Filho, que é o pai do Ricardo, nos honra com a sua presença também. E os filhos do Ricardo, Ana Sofia Ferreira Lacerda e Pedro Henrique Cavalcante Lacerda. Passo a cumprimentar aqui meu amigo, secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pela presença, obrigado pela amizade, obrigado pelas batalhas ombreadas ao lado nosso e ao lado do nosso governador. Parabéns pelo trabalho realizado na nossa Casa Civil. Cumprimento também meu conterrâneo, secretário de Estado da Saúde, doutor Elias Spaiva, um grande norte na política para mim, um padrinho que Deus me deu. Obrigado, doutor, pela presença, muito nos honra. Cumprimento também a dona Ica Fleury, ex-primeira-dama do Estado de São Paulo, esposa do nosso saudoso e sempre governador Luiz Antônio Fleury Filho. Cumprimento também os meus pares, os meus amigos, Mauro Bragato, os deputados Mauro Bragato, deputado Dirceu Dalben, deputado Eduardo, doutor Eduardo Nóbrega. Muito obrigado, meus amigos, meus parceiros aqui de legislatura, daqui dessa Casa de Leis, do maior parlamento estadual da América Latina. São 44 milhões de vidas que nós representamos, e a presença de vocês aqui me deixa muito honrado. Senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham, aqueles amigos que nos acompanham pela Rede Alesp, aqui eu aproveito para cumprimentar a minha família que está acompanhando lá em Rio Preto, a Vanessa Mauri Campetti, minha esposa, o João Otávio Mauri Campetti, meu filho, e a Maria Clara Mauri Campetti, que são a minha base, que são, na realidade, o sentido da nossa existência
aqui do nosso trabalho. Senhoras e senhores, obrigado pela presença de todos. Casa cheia, né, Ricardo? Muito prestígio, eu fico muito feliz. E uma nação que almeja a contínua melhoria da qualidade de vida do seu povo, com mais saúde, mais educação, empregos e menos desigualdade social, não pode alcançar esses benefícios sem uma economia pujante, suportada por sistema financeiro organizado e resiliente. Os bancos desempenham um papel-chave na alocação eficiente de recursos e no desenvolvimento econômico do país. Promovem a consolidação de empresas, maior eficiência operacional e competitividade, de maneira a promover a confiança necessária para atrair investimentos ainda maiores, inclusive no exterior, diminuindo a dependência de recursos públicos e gerando riqueza. É um mercado que gera riqueza, é um mercado que produz emprego. Se a máquina pública vier a produzir emprego, a gente está com um problema. A máquina pública existe para servir o cidadão. O emprego é produção do mercado, das empresas, de acordo com o que a gente acredita que é a economia liberal, é o que nós defendemos aqui todos os dias. A história mostra que o caminho para a consolidação de um sistema financeiro consistente é longo e difícil, exigindo lideranças muito bem preparadas, corajosas e conscientes dos riscos enfrentados. O homenageado de hoje é um nome de destaque no sistema financeiro que tem essas e muitas outras qualificações. Fundador do BR Partners, o maior banco de investimentos independente da América Latina, com mais de 458 bilhões transacionados, o Rio Pretense, como eu digo, né, Tiago? Rio Preto ainda continua sendo o centro, né? É isso. O Rio Pretense, Ricardo Lacerda, mostra continuamente como um banco de investimento compõe um grande ecossistema de operações que estão mudando os rumos da nossa economia. Dados do mercado financeiro mostram que, desde 2016, o país vive uma mudança gradativa na matriz de financiamento, até então altamente dependente dos recursos públicos. As captações do mercado de capitais equivalem hoje a quase 50% do volume colocado em títulos públicos pelo Tesouro Nacional. Há 6 anos, o percentual não ultrapassava os 18%. Esse índice é importante porque aproxima o Brasil de economias mais desenvolvidas que usam o mercado de capitais como base do financiamento da economia. Sabedor da mudança que essa nova matriz de financiamento pode trazer para o Brasil, Ricardo Lacerda constrói resultados que ganham reconhecimento muito além das fronteiras nacionais. Esta noite, estamos homenageando não apenas a iniciativa de um empresário que acredita no seu país e revolucionou o mercado de investimentos, fusões e aquisições, mas um brasileiro que contribui muito para mudanças na vida das pessoas. É esse nosso trabalho aqui também como parlamentares. Caro deputado Dalben, caro deputado doutor Eduardo e caro deputado Mauro Bragato. Fazer a diferença na vida de quem nós representamos. É uma imensa satisfação entregar o colar de honra ao mérito legislativo, uma honraria que tive a alegria de receber em 2020, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, da LESP, esse mesmo plenário, o maior parlamento estadual da América Latina. Hoje, como deputado estadual, tenho o privilégio de conceder essa honraria a Ricardo Lacerda, um grande brasileiro que nos dá muito orgulho por toda a contribuição que vem dando ao nosso Estado e ao nosso país. Parabéns, meu irmão. Obrigada, deputado, pelo discurso. Registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades. João Paulo Cantarella, prefeito eleito de Fernandópolis. Lau Alencar, vice-prefeito eleito de Osasco. Roberta Botion, primeira-dama de Limeira. André Facchinitti, diretor de Relações Institucionais do Instituto Fáceres. O senhor Carlos Boscolo e a senhora Ivanir Boscolo, senadora suplente.
Luiz Eduardo Durso, assessor representante da Secretaria de Agricultura. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre a vida e o trabalho do nosso homenageado. Ricardo Fleury Cavalcante de Albuquerque Lacerda, ou apenas Ricardo Lacerda, é um conhecido nome no Brasil e no mundo. Mas, acima de tudo, seu nome é reconhecido. Então, a cultura de dono, ela é extremamente importante em todo tipo de sociedade, mas eu acho que no mercado financeiro mais ainda. Empresário e banqueiro de investimento, Lacerda é sócio fundador e CEO do BR Partners, hoje o maior banco de investimentos independente do Brasil, atuando em assessoria financeira, mercado de capitais, produtos de tesouraria e gestão de fortunas. Começou fazendo assessoria financeira, né, em fusões e aquisições. Isso rapidamente a gente teve sucesso, dado o background das pessoas e o meu particularmente, e aí a gente foi agregando as outras áreas. Ricardo formou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, onde em 1992 pós-graduou-se em finanças. Lacerda mudou-se para Nova York no ano de 1994, onde concluiu seu MBA em finanças pela Universidade Columbia, uma das mais reconhecidas do mundo. Antes de empreender e fundar o grupo BR Partners, em 2009, Lacerda atuou em importantes instituições financeiras do Brasil e do mundo. Foi diretor do banco de investimento Goldman Sachs nos Estados Unidos, diretor-presidente do Goldman Sachs no Brasil, além de diretor-presidente do Citigroup na América Latina e no Brasil. As coisas mais lucrativas que eu fiz, tanto no Goldman Sachs, quanto no Citi, quanto no BR Partners, foi apostando numa estratégia de longo prazo, ou seja, ter um alinhamento do nosso interesse com o interesse do nosso cliente. Lacerda se tornou um dos principais especialistas em operações de fusões e aquisições de empresas, tendo levado todas as instituições que liderou ao topo dos rankings de M&A no país. Apenas nos últimos 4 anos, o executivo foi celebrado diversas vezes por seus pares brasileiros e no mercado global. Em 2021, ele foi eleito como um dos 50 mais influentes, respeitados e inovadores banqueiros de investimentos pela Global M&A Network. Em 2021, 23 e 24, foi escolhido pela Bloomberg Linea como uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina. Já em 2024, entre 85 empresas e 490 profissionais, foi eleito pela M&A Advisor como banqueiro de investimento do ano da América do Sul. Além de respeitado pela sólida construção de sua carreira, Ricardo é reconhecido por sua postura analítica e participativa a respeito da condução macroeconômica do país. Hoje é aniversário do BR Partners. É dia de comemorar, mas também de agradecer. Nos 15 anos do BR Partners, coleciona grandes momentos, como o IPO da empresa em 2021, que foi um divisor de águas para a instituição. O movimento reforçou o caixa da empresa, abrindo espaço para o crescimento das equipes e para a evolução das áreas de atuação do banco, como o mais recente movimento de entrada em Wealth Management. Um passo bastante importante agora. A gente trouxe uma equipe grande e eu acho que tem uma oportunidade muito grande nesse segmento. Além de seu papel como líder e mentor na empresa, ele faz questão de investir tempo em conversar com os futuros profissionais do mercado financeiro, participando de eventos de recrutamento para inspirar novos talentos. Para isso, seja no escritório, no ar ou nas arquibancadas, como fã número 1 de esportes, especialmente do tênis, Ricardo costuma ressaltar seus 3 pilares essenciais: transparência, olhar de aprendiz e espírito colaborativo. E jamais perder de vista o que é mais importante: olhar para frente. Registramos a presença e agradecemos a presença do deputado estadual Léo Siqueira. Seguindo no agradecimento às personalidades presentes, o senhor Marcos Penido, secretário executivo do Governo do Estado de São Paulo. Registramos a presença de Aladim, prefeito por Mairiporã. Edson Marcusso, prefeito de Buituva.
Dr. Edson Hermenegildo, prefeito de Mirassol. Neste momento, passamos a palavra ao deputado estadual Dirceu Dalben. Muito boa noite a todos, a todas, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e por essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa sessão solene de homenagem a uma personalidade de tanta importância para o Brasil e também de nome internacional. Quero saudar aqui o presidente da sessão, meu amigo, deputado Campelli, e parabenizá-lo, deputado, por essa iniciativa, por essa homenagem. Quero saudar aqui os meus colegas, deputados Mauro Bragato, Eduardo, também o Léo, em nome de vocês, saudando todo o Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Essa casa, que é composta por 94 deputados e que tem feito, nesse mandato, a diferença junto ao governador Tarcísio, resolvendo gargalos da nossa economia e deixando o nosso Estado mais ágil. Quero saudar aqui os secretários de Estado, Arthur Lima, meu amigo Dr. Eleusis, em nome deles, saudar a todos os componentes do Estado de São Paulo que representa o nosso governo do Estado. Saudar os prefeitos atuais, prefeitos eleitos aqui presentes, prestigiando essa cerimônia. Em nome do Luiz Dalben, meu filho, prefeito do município de Sumaré. E quero saudar o nosso homenageado. Nosso homenageado, Ricardo Fleury Lacerda. Ricardo Lacerda. Seu nome, saudando, Ricardo, toda a sua família e todos os seus amigos que aqui vieram nessa noite festiva prestigiar essa homenagem justa a você, o que representa para a nossa economia. E também lembrando que hoje é aniversário de fundação, 15 anos, da empresa que você gerencia muito bem. Nosso país passou e passa por mudanças e por dificuldades. E brasileiros, igual o Ricardo, faz a diferença no nosso país, no nosso Estado. Diante disso, não poderia deixar, de forma sucinta, usar essa tribuna em nome do Parlamento Paulista, junto com os meus colegas que estão aqui, dizer da satisfação dessa Casa de Leis estar homenageando Ricardo Lacerda. Ricardo, meu reconhecimento do Poder Legislativo do Estado de São Paulo pela sua atuação. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família e sua equipe. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, deputado. Passamos a palavra agora ao deputado estadual Léo Siqueira. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, sempre o meu boa noite e meus cumprimentos a quem está aqui nos assistindo e aos cidadãos brasileiros. Eu digo isso, secretário, para que a gente nunca se esqueça quem a gente está trabalhando e para quem que a gente está servindo. Que a gente deve servir a população e as autoridades ou aqueles burocratas que estão no Estado devem servi-los e jamais se servirem de vocês. Então, sempre o meu boa noite primeiro a vocês e depois ao secretário que está aqui, presenciando essa cerimônia. Parabéns, deputado Felipe Campetti, aí, pela bela escolha, né? E a todos os deputados que estão aqui na casa. Eu vim do mercado financeiro,
trabalhei nessa área e defendo, sem sombra de dúvida nenhuma, o mercado financeiro. Não tenho nenhum medo de defender o mercado financeiro. Sou, sim, um defensor do mercado financeiro. Por quê? Porque eu, apesar de vir no mercado financeiro, estar no Partido Novo, fiz economia na Fundação Getúlio Vargas, fiz um mestrado em economia na Europa, estou terminando um doutorado em economia no INSPER e estava agora em Yale, na universidade nos Estados Unidos, com um doutorado sanduíche. E a verdade é que eu cresci em Itaquera, perto de Arthur Alvim. E por que eu consegui sair de Itaquera e chegar até a Faria Lima? Pelo mercado de crédito. E o mercado financeiro nada mais é do que o mercado de crédito. É eu pegando o meu potencial de produção no futuro e falar, olha, eu quero fazer Fundação Getúlio Vargas, mas eu não tenho dinheiro. Então, tá bom, nós vamos te dar um crédito, nós vamos te dar uma bolsa, para que você, que tem potencial, que tem talento, dado que não tem os recursos agora, possa utilizar os nossos recursos e aí depois retribuir no futuro. Então, é o meu potencial do futuro sendo emprestado no presente, no valor presente líquido aí da coisa. E o mercado financeiro nada mais é do que isso. Por isso que eu digo que eu defendo o mercado financeiro. Porque é um mercado de crédito. Há dois agentes na sociedade. Os poupadores, que são as pessoas que poupam, têm algum recurso, e há pessoas, empresas que necessitam desse recurso. E daí o mercado financeiro é o mercado de crédito, né, que vai conectar esses poupadores com quem precisa. Porque não adianta a gente amar os empregos, não adianta a gente falar em desenvolvimento econômico, porque uma empresa, para poder gerar mais emprego, ela precisa crescer. E se uma empresa é pequena, significa que ela não tem os recursos para poder crescer. E aí é que entra o mercado de crédito, que você tem um banco ou uma instituição financeira que fala, olha, eu te forneço esse crédito agora, então a gente acredita no seu potencial, a gente acredita na sua capacidade de pagamento, e aí você, quando tiver maior, você vai poder pagar de volta. Então, o mercado de crédito, no fundo, é isso, por isso que eu digo, sem sombra de dúvidas, que eu defendo o mercado de crédito, porque é quem vai possibilitar as empresas a poderem crescer, a poder gerar mais emprego e a poder gerar um Brasil cada vez maior. E isso vai beneficiar totalmente os mais pobres, porque as pesquisas mostram que países em que têm mercados financeiros mais desenvolvidos são países com menor desigualdade, são países com mais crescimento econômico. Por isso que eu sou sempre e serei sempre um defensor do mercado financeiro, porque não é sobre o mercado financeiro, é sobre as pessoas do Brasil e principalmente os mais pobres. Então, parabéns, Ricardo, aí pela sua nobre missão. Trabalhei aí com o M&A também, fusões e aquisições, numa boutique que antes chamava Pactor, de um ex-sócio da McKinsey. Então, também sei como é o mercado de fusões e aquisições, que é isso, no fundo, está gerando mais eficiência para o mercado. E quem tem, diferente de muitas narrativas, não é para beneficiar os mais ricos, não é para beneficiar só uma elite. A economia não é um jogo de soma zero, em que se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Pelo contrário, não existe emprego sem os geradores de empregos. Por isso a gente precisa tratar esses caras como herói e não como bandidos. E é isso, no que depender de mim, é o que eu vou estar defendendo aqui todos os dias nessa tribuna. Obrigado. Parabéns mais uma vez, Ricardo. Obrigada, deputado. Passamos agora a palavra a Antônio Maia, advogado. Cumprimento inicialmente os senhores deputados, secretário, o Marcos Penido, que eu não consegui ver, que eu conheço pessoalmente já de outros carnavais, demais autoridades. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou um contador de causos e não exatamente um biógrafo. As informações que eu trouxer podem pecar pela falta de precisão, porque se misturam as emoções e foram retiradas de uma prateleira de muitas memórias. Somos seres emocionais e nosso cérebro, até mesmo a precisão é algo subjetivo, timbrada pelas nossas impressões pessoais, que são as que ficam. Por isso, além de uma pequena biografia do meu amigo Ricardo, como eu vi e acompanhei a sua vida, eu quero mesmo trazer aos senhores pequenos gestos da vida privada do Ricardo, muito marcantes,
que eu pude testemunhar e que talvez contem mais dele do que a sua impressionante coleção de sucesso no mundo dos negócios. Meu intuito aqui é apresentar o Ricardo, como se precisasse, né? E vou começar justamente pelo que ele considera o mais importante, a sua família. Ele é casado com a Carol e tem 3 filhos que o enchem de alegria: Vitória, Sofia e Pedro Henrique. Como amigo das antigas, conheci a Carol logo que começaram a namorar em Nova York, porque a Carol também fez o MBA em Colômbia. Tive a honra de ser padrinho do casamento deles, pude ir aos batizados dos filhos e nos aniversários do Ricardo, que somente faz a festa na data exata. Se não der na data, não tem festinha. Na casa dele serve-se carne com batata. Desculpe. Ele é filho do Dr. Felipe Lacerda e da dona Maria Estela, tendo nascido em Rio Preto no final dos anos 60. Ele diria meado dos anos 70, e tendo se mudado para São Paulo no início da adolescência, juntamente com sua família e os irmãos Alexandre e Maria Pia. Ele é São Paulino e de uma família de São Paulinos, a Fleurizada, por influência do avô materno, Olavo Fleury. Figura marcante na vida do Ricardo, exemplo para ele e, muito mais do que isso, um afeto que ele carrega consigo todos os dias. Certamente, hoje, ele pensou no seu Olavo. O Ricardo estudou inicialmente no Colégio Santo André, em Rio Preto, depois no Colégio Rio Branco, em São Paulo, cursou Administração de Empresas na FGV e MBA na Escola de Negócios de Colômbia. Vendo assim, parece que é simples, e deve ter sido para ele. O Ricardo conta, para desespero da Carol, que não tinha cadernos e não anotava as aulas, mas sempre foi um aluno excepcional. Começou sua vida profissional no Chase Manhattan Bank, onde estagiou, na época em que nos aproximamos e estreitamos a amizade por meio do nosso amigo em comum, Dr. Castelo, que está aqui conosco. Depois, já formado, trabalhou no Rabobank Bank, até buscar o MBA. Foi, então, brilhar na capital financeira do mundo, Nova York, onde, após destacar-se no MBA, sendo escolhido para a Dean List, que é o maior reconhecimento acadêmico que se confere a um aluno, empregou-se no Bear Stearns e depois na Goldman Sachs. Para pagar o MBA, agora o deputado até falou de empréstimo para fazer faculdade, para pagar a MBA, ele fez um empréstimo bancário, mesmo com o Dr. Felipe se prontificando a pagar pelo curso. Esse detalhe diz muito da personalidade do Ricardo. E, como pai que sou, imagino a felicidade do Dr. Felipe, do Filipão, não apenas por se livrar dos boletos, mas principalmente pela força de caráter do filho, sua iniciativa e confiança no taco. Sua atuação como banqueiro iniciou-se em Nova York, mas com os olhos voltados para o mercado brasileiro, atuando em privatizações de telefonia, e, aos poucos, começou um trabalho de convencimento para os americanos trazerem o banco para cá, onde já mantinha, por força da atuação do Ricardo, vínculos comerciais que se fortaleceram quando a Goldman Sachs comprou parte da Arisco. Antes de revendê-la com um lucro estupendo, o Ricardo foi diretor financeiro da empresa em Goiânia, onde era a sede. Ali, arregaçou as mangas na tesouraria de uma empresa em notáveis dificuldades financeiras, salvando-a e tornando possível uma venda para a Best Foods, muito vantajosa para os vendedores. Era tão novo, quando foi a primeira vez à sede da Arisco, que o então dono da empresa, que viria a se tornar um grande amigo, compadre e sócio do Ricardo na BR Partners, brincou ao vê-lo pessoalmente pela primeira vez, perguntando se o pai dele sabia que ele estava lá. O senhor sabia dessas andanças, doutor Felipe? Enfim, com a vinda do Goldman Sachs para o Brasil em definitivo, o Ricardo voltou a morar em São Paulo para ser CEO da operação brasileira, para a surpresa de ninguém. Na época, já tínhamos uma mesa de amigos que se reunia com frequência no Bar des Arts, que começou a época em que o Ricardo estava em Nova York e continua, esporadicamente e sem tanto apelo, em outros locais, depois que a especulação imobiliária nos levou àquele solo benzido em litros de cerveja.
Depois da Arisco, ele vendeu a Ripasa, acho que para Suzano, e o Banco Zogby para o Bradesco, se não me engano. Transações que agitaram o mercado financeiro e o aproximaram ainda mais de outro grande amigo dele, Luiz Souza, recentemente falecido, que então era advogado do escritório Machado Meyer, que fez parte jurídica das transações que o Ricardo liderou e com quem formou uma grande dupla no mercado de aquisições. Aqui me lembro de uma fase de Henry Ford. Das amizades dificilmente surgem bons negócios, mas bons negócios podem gerar boas amizades. Ricardo é mestre na arte de fazer amizades ao longo de negócios e fidelizar os clientes com mais casos, sociedades, novos casos. Todas essas transações e outras tantas que se seguiram até hoje no BR Partners, eu soube pela imprensa especializada. Quando muito, ele confirmava alguma coisa, após provocação e insistência, porque ele sabe, na melhor tradição dos banqueiros de Wall Street, inaugurada no final do século XIX por judeus da Baviera, que o segredo é a alma do negócio. Saiu do Goldman Sachs para o Citibank, onde foi o principal executivo do Banco de Investimentos no Brasil e na América Latina, liderando o mercado de fusões e aquisições, o que vem marcando sua carreira, creio que até hoje, sem importar a marca no cartão de visitas. Eu estou um pouco nervoso, viu? Na época do Citi, eu o encontrei algumas vezes, por acaso, almoçando no Galetos, da Alameda Santos, com as pessoas do time dele no banco. Nessas ocasiões, via-se que era um deles. Não se percebia hierarquia nem afetação. Depois do Citi, o Ricardo, mais maduro profissionalmente e com uma teia de relações muito bem tecida ao longo de anos de atuação destacada no mercado nacional e de internacionalizar a sua carreira, desenvolveram relacionamentos nos Estados Unidos, México e França, principalmente, ele criou o BR Partners com seu amigo de longa data e parceiro inseparável na estrada dos negócios, Jairo Loureiro. Desde então, o banco progrediu muito, saindo de um negócio bem-sucedido, voltaram para fusões e aquisições, para um banco de investimentos completo, e agora para uma gama de serviços financeiros mais extensa, emissão de dívidas, tesouraria, entre outros serviços. Há pouco tempo, o BR Partners se lançou na BR3, momento decisivo em sua carreira, quando ele teve que sair de uma estrutura de capital quase que familiar para uma estrutura profissionalizada, exigindo perícia, calma e coragem. Não necessariamente nessa ordem. Ele conseguiu, o lançamento na Bolsa propiciou o fortalecimento do banco. Já no BR Partners, a primeira transação que me lembro foi a aquisição do Hospital São Luís pela Redditor, com o Ricardo representando os vendedores, uma família de médicos que também vieram a se tornar grandes amigos dele. No final dessa venda, estávamos reunidos por acaso no Bar des Arts, e o Ricardo ficou no telefone, mandando mensagens para a sua equipe, especialmente para eles fincarem o pé no valor que o Ricardo queria, o que acabou prevalecendo. Na hora, não sabíamos os envolvidos, mas no dia seguinte a transação foi anunciada e pudemos finalmente entender o que aconteceu. Também no BR Partners foi notável o conflito societário entre o Grupo Casino e os antigos controladores do Grupo Pão de Açúcar, em que o Ricardo representou o grupo francês e conseguiu, ao fim do conflito, manter o respeito e a admiração dos antigos controladores que foram, ao final, derrotados. No BR Partners também foi notável a transação da venda para a Mil para um empresário nacional, também amigo do Ricardo, que representou o comprador neste negócio. Por esse deal, considerado o maior negócio de fusões e aquisições interfronteiras em 2023, o BR Partners foi recentemente premiado em Nova York. De quebra, o Ricardo ganhou o prêmio de banqueiro de investimento do ano para si e para sua firma. Certamente fosse Ricardo apenas um financista, um banqueiro, um homem de negócios talentoso e brilhante, e que está na base da iniciativa de hoje aqui na Assembleia, a minha apresentação poderia terminar por aqui. Mas, para mim, manners make a man. Essa expressão inglesa significa que o respeito ao próximo, a consideração humana e a delicadeza no trato, sobretudo das pessoas mais humildes, são tão
ou mais importantes do que as habilidades e as conquistas para definir um homem. Nesse particular, Ricardo é ainda mais admirável. Quando você vai a um restaurante com o Ricardo, você percebe o carinho dos garçons e dos manobristas com ele, que é recíproco. Chama-os pelo nome, brinca que estão com a vida mansa, faz perguntas de uma família, com naturalidade e interesse real, verdadeiro, palpável. Trata-os com simplicidade, porque o Ricardo é uma pessoa simples, sem fazer força, simples sem afetação, simples de verdade. Outra forma do Ricardo exercer suas boas maneiras é o tratamento com os amigos. Vou lembrar aqui alguns fatos singelos colhidos entre as minhas memórias, as boas maneiras que vi o Ricardo praticar com os amigos e que dizem muito quem ele é. Logo que se mudou para Nova York, numa de suas vindas, marcou uma festa, creio que de aniversário, ou talvez mesmo o bota fora, no apartamento do Dr. Felipe. Já faz tempo, eu posso estar até me confundindo aqui. Pois bem, fui à festa. Todas as festas do Ricardo sempre foram ótimas. Conversei com várias pessoas, divertidamente, inclusive com o Theo Fleury, que eu não vi aqui, primo do Ricardo e meu amigo também. Bom, estou em casa e recebo uma carta lá de Nova York. E no envelope havia um cartão dobrado do Ricardo, com o seu nome timbrado numa tipografia impecável, que até hoje é a mesma em seus papéis pessoais. Incrível. Com seus garranchos, dizia algo como: Dr. Maia, foi um prazer vê-lo em minha festa. Muito obrigado pela sua presença. Talvez ele tivesse 21, 22 anos. Foi um gesto muito cordial, que deixou transparecer um zelo, um carinho com seus amigos, fazendo questão que todo e qualquer um se sinta um ser único. Esta é uma habilidade rara em geral, mas muito comum em pessoas no sucesso, nos negócios, como é o Ricardo. Foi um pequeno gesto de cortesia, fidalguia e valorização da amizade. A gente poderia pensar que ele celebra apenas os momentos felizes e prazerosos, mas não é assim. Muitos anos depois desse cartão de festa, o acidente da Latam vitimou particularmente uma família de Rio Preto. Uma amiga nossa, que estudou com o Ricardo no Colégio Santo André, perdeu a mãe e as 2 filhas adolescentes no acidente. Quando eu estava saindo para ir ao velório e enterro, mais de mês após o acidente, o Ricardo me pediu para levar uma carta para ela, mostrando mais uma vez sua preocupação, sua maneira de se fazer presente, de chorar seu pranto com as pessoas queridas. Esses pequenos gestos mostram muito da personalidade do homenageado de hoje. Imaginam-se os banqueiros como os personagens circunspectos e tristes de Shakespeare, marcados pelo egoísmo, pela avareza, pela indiferença com o sofrimento do próximo, pela arrogância, pela inveja e pela bile. O Ricardo está aí para mostrar que é possível, mesmo sendo um banqueiro, exercitar o bem-querer das pessoas, usando as boas maneiras e fugindo do estereótipo de pessoas mesquinhas do mercado financeiro. O que é ainda mais digno de nota na vida do Ricardo não é o sucesso profissional inegável, verdadeira coleção de vitórias no mundo dos negócios, de que mostra a cintilante galeria de tombstones na sede do BR Partners. Quando teve, mostrou aqui na imagem os vários troféus ali que ficam em umas prateleiras. Cada um desses troféus é uma transação que eles fizeram. Nem é o homem de finanças, o negociante sem par, o estrategista magnífico, o criador de riquezas, embora o Ricardo seja tudo isso. O que define o Ricardo é o seu lado humano, gentil, bondoso, interessado nos problemas do amigo e de quem convive com ele e que conversa com o pessoal do sítio, que manda o motorista buscar uma empregada de sua casa quando ele era criança em Floreal e que ajudou na sua criação para o batizado de uma filha. Nesses momentos, Ricardo, você ainda é mais destacado do que quando recebe um prêmio em Nova York. Parabéns, Ricardo, você merece.
Muito obrigada, senhor Antônio Maia. Passamos a palavra agora a Arthur Lima, secretário-chefe da Casa Civil. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de iniciar cumprimentando o deputado Danilo Campetti, proponente desta honraria e parceiro do governo do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento os demais deputados, prefeitos e autoridades aqui presentes. Nesta sessão solene de outorga de colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo, homenageamos de forma justa uma figura ímpar e consagrada do mercado financeiro brasileiro. Uma pessoa que conheci em 2022, durante a campanha vitoriosa do governador Tarcísio, e que passei a admirar pela sua competência e capacidade de trabalho. Além de uma formação acadêmica sólida, Ricardo Lacerda detém uma carreira estupenda, tendo ocupado posições de destaque no Brasil e no exterior. Mais do que isso, esse paulista da nossa querida Rio Preto foi responsável por diversas operações de fusões e aquisições, que implicou em um posicionamento estratégico do Brasil no cenário global de investimentos. Sempre na vanguarda, com uma postura visionária e estratégica, ele constituiu uma verdadeira fonte de inspiração, não apenas para os entusiastas do mercado financeiro, como o deputado Léo, mas também para empreendedores das mais variadas áreas, que reconhecem em sua trajetória um perfil marcado pela inovação, coragem de transformar desafios em valorosas oportunidades. Ricardo, desejo ainda mais sucesso em sua carreira e que este colar de honra ao mérito legislativo simbolize o reconhecimento do Estado de São Paulo à sua memorável trajetória. Uma salva de palmas para o Ricardo. Muito obrigada, secretário. Dando continuidade à cerimônia, registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades: Anderson Nóbrega, vereador de Taboão da Serra. Eliel Miranda, vereador de Santa Bárbara do Oeste. Jorge Costa, ex-prefeito de Itapecerica da Serra. Eduardo Sentomen, CEO do fundo TPG. Francisco Correia de Camargo, primo do homenageado. Agradecemos aos heads do Banco BR Partners pela presença. E ainda mais um registro, Adriana Flose, secretária de Desenvolvimento e Tecnologia de Campinas. Ricardo Fleury Cavalcante de Albuquerque Lacerda contribuiu de forma significativa para o mercado financeiro e a economia brasileira. Natural de São José do Rio Preto, Ricardo Lacerda construiu uma carreira sólida na área de banco de investimentos, tendo atuado como diretor do banco Goldman Sachs, em Nova York, diretor-presidente do Goldman Sachs no Brasil e diretor-presidente do Citigroup na América Latina. Em 2009, Lacerda fundou o BR Partners, hoje o maior banco de investimentos independente do Brasil, que atua nas áreas de assessoria financeira, mercado de capitais, tesouraria de empresas, gestão de fortunas. Em 2021, o BR Partners abriu seu capital na B3 e hoje tem valor de mercado de 1,7 bilhão de reais. Lacerda possui MBA da Universidade Columbia, uma das mais conceituadas do mundo, bem como pós-graduação em Finanças e graduação em Administração de Empresas
pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo de sua carreira, Lacerda fechou mais de 500 operações de fusões e aquisições entre grandes empresas, gerando empregos, investimentos e impostos. A atuação de Lacerda conta com operações emblemáticas, como a venda da empresa de papel Ripasa para a Suzano, a compra da cervejaria Quilmes pela Ambev, a venda do açaí para o Grupo Pão de Açúcar, a venda do Atacadão para o Grupo Carrefour, a venda da Hering para o Grupo Soma e a compra da Amil por José Seripieri Filho, maior compra feita por uma pessoa física no Brasil. Lacerda também liderou a migração de empresas para o novo mercado, segmento da B3 com a melhor governança corporativa. Lacerda tem amplo reconhecimento internacional, tendo sido escolhido como um dos 50 melhores banqueiros de investimentos especializados em fusões e aquisições das Américas pelo Global M&A Network em 2020. Também foi eleito uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linea em 2021, 2023 e 2024. E o banqueiro de investimento do ano na América do Sul pela M&A Advisor em 2023. Neste momento, daremos início à outorga do colar de honra ao mérito legislativo a Ricardo Lacerda, fundador do banco BR Partners. O colar de honra ao mérito legislativo é a mais alta honraria conferida pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi criado em 2015 e é concedido a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, civis ou militares, que tenham atuado de maneira a contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso Estado, como forma de prestar-lhes, pública e solenemente, uma justa homenagem. Esta sessão solene homenageia com a outorga de colar do Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo a Ricardo Lacerda, fundador e CEO do Banco BR Partners. Convidamos para vir à frente o deputado Danilo Campetti, juntamente com o homenageado, para a outorga do colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo. Parabéns. Neste momento, pedimos aos componentes da mesa que retornem aos seus lugares e passo a palavra ao homenageado da noite, Ricardo Lacerda.
Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é dia de ação de graças. E é com o coração cheio de gratidão que eu estou aqui, diante de todos vocês, para receber essa honraria. Não vejo esse momento como uma conquista pessoal, mas o reconhecimento de um trabalho coletivo construído por cada lugar onde passei, sempre cercado por times de pessoas honestas, capazes e trabalhadoras. Divido esse momento com meus colegas do BR Partners, meu maior orgulho e realização profissional. Orgulho esse que, aliás, completa 15 anos hoje. Quantas felizes coincidências nessa data, exceto pelo dólar a R$6, evidentemente. Essa honraria é tão nossa quanto minha. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão que me concedeu esse prêmio, o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo. Farei o possível para estar à altura deste reconhecimento de todos que aqui já passaram e que ainda vão passar. É uma grande honra estar em companhia de nomes como o da primeira-dama Cristiane Freitas, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dos secretários Gilberto Kassab e Eleusis Paiva, e do ex-ministro, ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, José Serra, assim como tantas outras ilustres personalidades. Essa casa é o bastião da democracia no nosso Estado e o lugar onde estamos aqui no Ibirapuera tem especial significado para mim. Meus dois avós, Felipe Lacerda e Olavo Fleury, foram soldados constitucionalistas na Revolução de 32, quase 100 anos atrás. Eu nasci em São José do Rio Preto, em 1968, quando era ainda uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Vivi uma infância de cidade do interior, andando de bicicleta, jogando bola e passeando a cavalo. Meu programa favorito era ir à sorveteria Branca de Neve com meu avô Olavo, depois das missas de domingo na Igreja Redentora. Éramos torcedores do América o ano todo, exceto quando o São Paulo Futebol Clube ia jogar lá. Agora podemos torcer pelo Mirassol também na Série A, né, presidente? Mudei para a capital ainda muito jovem, cheio de sonhos e planos, alguns concretizados, outros frustrados e vários transformados pelo tempo no que eles deveriam ser de fato. Sou grato a Deus pelas escolhas que fiz, ainda que cada uma delas tenha exigido grandes sacrifícios. E ainda sinto que tenho muito a realizar pelo meu país. Nada do que fiz ou ainda vou fazer seria possível sem a minha família. Por isso, agradeço também a minha esposa, Maria Carolina, meus filhos, Vitória de Lourdes, Ana Sofia e Pedro Henrique, e meus pais, Teita e Felipe. Meu lar é meu grande suporte, abrigo e apoio, mesmo nos momentos mais desafiadores. Empreender em um país como o Brasil requer dedicação constante e extrema resiliência para seguir em frente. Sem o amor e a compreensão da minha família, eu jamais teria conseguido. Vocês dão cada passo comigo e me ajudam a superar inúmeras dificuldades. Muito obrigado por tudo. Divido este prêmio também com todos os meus colegas de trabalho e profissão que compartilham comigo o crescimento do mercado financeiro e que constroem esse caminho com excelência. Muitas vezes confundido com especulação e ganância, o mercado financeiro nada mais é do que um ambiente que abriga a poupança de todos nós, pessoas, famílias, empresas e governos. Sem um mercado financeiro forte, não existe economia estável, nem sociedade próspera. Me sinto honrado em ajudar a escrever a história do mercado financeiro do nosso país. Trabalhando tão próximo a números, é impossível não quantificar as transações das quais participei. Foram centenas de operações de fusões, aquisições e financiamentos em praticamente todos os segmentos da economia, ultrapassando 2 trilhões de reais transacionados. Mas, acima de tudo, o que mais me enche de orgulho é ver o impacto gerado na economia, desde a criação de investimentos, novos empregos, impostos, bem como a evolução das indústrias, a sofisticação dos serviços e o fantástico desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O nosso país tem hoje empresas nos mais variados setores que são modelos para o mundo. Quando eu iniciei a minha carreira profissional, no final da década de 80, o Brasil era uma economia muito concentrada em alguns poucos grupos econômicos.
As empresas estatais representavam mais de 50% do índice Bovespa. Tínhamos uma economia dependente das estatais e de alguns poucos oligopólios. Cresci num ambiente altamente inóspito ao empreendedorismo, com hiperinflação, Estado gigante, economia fechada, baixo crescimento e altos déficits fiscais. Mas, felizmente, o espírito empreendedor do brasileiro superou tudo isso e transformou o país. Hoje temos milhares de empreendedores de sucesso no Brasil. Diferentemente de outros países na América Latina, onde a riqueza ainda permanece concentrada em poucas empresas, cada segmento da economia brasileira tem várias companhias listadas na Bolsa e tantas outras ainda privadas, aguardando o momento para abrir seu capital. Esses empreendedores são o verdadeiro motor da economia brasileira, gerando empregos, investimentos e pagando impostos. Temos altos e baixos na economia, com cenários macroeconômicos ora favoráveis e ora mais adversos. Mas são esses empreendedores que hoje fazem o país crescer em qualquer circunstância, empregando capital e assumindo riscos. Várias pesquisas de opinião mostram que o maior desejo do brasileiro é empreender, ter seu próprio negócio. Ainda assim, lamentavelmente, mais de 80% das empresas morrem antes de mesmo completar 1 ano de vida. É preciso que o mundo político, aqui tão bem representado, se empenhe em mudar isso, buscando reformas que deem condições para que mais brasileiros possam empreender com sucesso. Só assim é possível acelerar o crescimento e gerar mais riqueza. Espero ver muito mais empreendedores contando suas histórias de sucesso no futuro e dedico a eles essa honraria. Também olhando para os próximos anos, hoje, além de vivenciar o dia a dia do BR Partners e estar próximo das maiores movimentações do mercado financeiro brasileiro, tenho o privilégio de falar com jovens que estão mirando seus futuros e moldando suas jornadas profissionais. Visito com frequência universidades no Brasil e no mundo, trocando ideias com jovens talentos, que em breve serão nossos colegas profissionais. Considero essa troca de ideias entre gerações uma bênção e dedico essa honra de hoje também a esses jovens talentos. Muito se fala sobre a desigualdade no Brasil e o que fazer para acabar com ela. O único caminho é dar oportunidade para que todos tenham uma boa formação e estejam aptos a desempenhar as melhores funções no mercado de trabalho. Por fim, agradeço a todos que aqui estão e que vieram dividir conosco essa enorme alegria. Me sinto muito honrado por contar com o apoio de cada um de vocês e, mais do que isso, pela confiança que recebi ao longo de tantos anos. Obrigado por acreditarem na relevância de um trabalho pautado pela excelência, transparência e colaboração, e por verem o mercado financeiro como parte importante do futuro do Brasil. E obrigado a Deus por me permitir viver a realização de trabalhar com o que eu gosto e ajudar a construir o futuro do nosso país. Muito obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao deputado Danilo Campetti para que proceda com o encerramento desta sessão. Bom, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje, neste dia de celebração, nesse dia de homenagem. Gostaria de agradecer novamente os nobres deputados aqui presentes, que ombreiam conosco, principalmente no viés que nós estamos aqui celebrando hoje, que o deputado Léo Siqueira falou com tanta propriedade, que é a defesa dos valores do mercado financeiro, do liberalismo econômico. Obrigado pela presença, viu, Léo? Você que atua nessa área, você que é um defensor ferrenho
desse viés. Quero cumprimentar também aqui novamente o nosso decano, deputado Mauro Bragato. São 11 mandatos, é um exemplo a todos nós aqui. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o deputado Mauro Bragato. É nosso professor aqui na Assembleia Legislativa. E aqui nós temos, né, o professor, que é o mais experiente, e o mais recruta, que sou eu, o mais novo, né? Gostaria de cumprimentar também o deputado Dirceu Dalben. Obrigado, deputado. E estendo os cumprimentos também ao seu filho, Luiz Dalben, obrigado pela presença, que é prefeito de Sumaré. E cumprimentando o Luiz, eu vou cumprimentar 2 representantes aqui também da minha região, que é o doutor Edson Hermenegildo, prefeito de Mirassol. Está feliz, né, doutor? Comemoramos lá o acesso do Mirassol, parabéns, viu? Cumprimento também o João Paulo Cantarella. Cadê o João? Que ainda não vi. Ô, João, está aí na assessoria, parabéns aí pela eleição, prefeito eleito de Fernandópolis. E, em nome deles, eu cumprimento todos os prefeitos, vereadores, prefeitos em mandato, prefeitos eleitos, vereadores aqui presentes. Também cumprimento o meu amigo, deputado doutor Eduardo Nóbrega. Obrigado pela honrosa presença também, viu, deputado? Vou voltar a cumprimentar aqui a quem representa o nosso governador do Estado, o secretário Arthur Lima, que é o secretário-chefe da Casa Civil, que recebe as nossas lamentações lá, né, Arthur? E que faz um excelente trabalho, né, doutor? Leve o nosso abraço ao governador. Cumprimento também, faço questão de cumprimentar novamente, além do Ricardo, os familiares do Ricardo, que a família é a nossa base, é o nosso socorro nos momentos difíceis e é com quem nós devemos celebrar os momentos felizes. Então, obrigado pela ilustre presença, viu, senhora Maria Carolina Ferreira Lacerda, cumprimentar a dona Maria Estela, a mãe, o senhor Felipe, que é o pai do Ricardo, e os filhos, a Ana Sofia e o Pedro Henrique. Enquanto eu aguardo aqui a chegada do nosso secretário de governo, Gilberto Kassab, que eu peço uma salva de palmas a todos. Quero cumprimentar também todos os senhores e senhoras e render uma homenagem aos senhores e senhoras do mercado financeiro. Senhores e senhoras são combustível para investimentos, são combustível para a economia do país, são combustível para a prosperidade do nosso Estado e do país. E eu vou franquear agora, cumprimentando o secretário Kassab, que se atrasou em virtude das condições meteorológicas. Eu abro uma exceção, com a licença dos nobres deputados aqui, eu quebro o protocolo e franqueio a palavra ao nosso secretário de governo, Gilberto Kassab. Boa noite a todas e a todos. Quero registrar que é isso que é fazer o gol em cima da hora, no último minuto. Pedir desculpas pelo atraso, em função da chuva, o aeroporto de Congonhas fechou e acabamos tendo que pousar em outro aeroporto. Mas registrar a enorme alegria de estar aqui junto com cada um de vocês e o que nos une aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a gratidão à Assembleia Legislativa por fazer a concessão de uma homenagem muito justa a um grande brasileiro, querido amigo de todos nós, Ricardo Lacerda. Em segundo lugar, a oportunidade de agradecer ao deputado Campetti por essa iniciativa. Aproveitar para felicitar os familiares do Ricardo, seus amigos, que aqui hoje prestam essa homenagem. É muito fácil falar do Ricardo. Primeiro, é um grande São Paulino. Aí já começa, já ganhou a simpatia de todos nós. E, inquestionavelmente, uma das pessoas no mundo do capital privado mais relevantes que tem no país hoje. Conhece a economia, os seus fundamentos como poucos,
com os projetos que ele idealiza, que ele apoia, que ele participa. Temos como resultado geração de empregos, geração de riquezas para o Brasil, e com isso ele, inquestionavelmente, é uma das pessoas que podemos colocá-lo na prateleira daqueles que promovem o desenvolvimento do nosso país. Ricardo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, é uma alegria muito grande tê-lo sempre muito presente, também na vida pública, procurando, com as suas ações, suas manifestações, ajudar o país a encontrar um norte, encontrar um caminho para que possamos cada vez mais gerar mais prosperidade, ser um país mais igual, ser um país onde a igualdade de oportunidades prevaleça. Que a gente possa aqui, nessa homenagem, lhe dar mais energia para que você continue essa caminhada vitoriosa, essa caminhada que nos enche de orgulho como seus amigos e seus admiradores. Que realmente possamos estar ao seu lado para que você possa, como todos nós, continuar acreditando que o país será cada vez melhor. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado, Campetti, pela oportunidade ao criar essa exceção, me dando a palavra no momento que o rito dessa Assembleia já não permitiria. E muito obrigado mesmo pelo que você faz hoje, pelo Ricardo, porque você fez isso em nome de todos nós. Essa homenagem que você faz é uma homenagem que cada um de nós aqui gostaria de fazer. Parabéns, Ricardo, parabéns à sua família, parabéns aí aos seus amigos, parabéns, Arthur, pela presença, parabéns a todos aqueles que podem, com um gesto, com uma palavra, com a presença aqui, incentivar o Ricardo a continuar na sua jornada vitoriosa. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Muito obrigado ao secretário de Estado de Governo, Gilberto Kassab, também é presidente nacional do PSD. Mais do que justificado, viu, secretário? Muito obrigado pela presença que nos honra muito, é o partido ao qual o Ricardo também é filiado. Quero cumprimentar aqui também o Penido, secretário executivo, o Cury, que eu vejo aqui, estender o cumprimento a todas as autoridades, que a gente não consegue nominar todos, né? Mas sintam-se todos cumprimentados. Agradeço a todos os presentes, convidados, amigos e ainda os profissionais que atuaram para a realização deste evento. Quero cumprimentar especialmente a minha equipe, a equipe do meu gabinete, o faço na pessoa do meu chefe de gabinete, Maurício Pouso Bom, e quero também cumprimentar toda a equipe do Ricardo, que trabalharam incansavelmente para que esse evento fosse realizado e se tornasse sucesso. Foi uma grande satisfação realizar essa solenidade em homenagem ao senhor Ricardo Lacerda, na companhia de sua esposa Maria Carolina Lacerda e seus familiares, neste espaço tão nobre do Estado de São Paulo e poder mostrar a importância do seu trabalho para a economia brasileira. Ele, que é profundo conhecedor do mercado econômico e das melhores práticas internacionais, já previa, em uma entrevista concedida ao portal Neofeed, no dia 12 de novembro, essa situação que estamos vendo hoje com o dólar batendo a R$100. Na reportagem intitulada "Estamos diante de um governo fraco, ruim e inepto", Ricardo Lacerda, do BR Partners, nosso homenageado, fez uma análise certeira sobre a atual situação, destacando que o atual governo não demonstra disposição de fazer um ajuste fiscal que sinalize ao mercado a certeza de que não haverá descontrole da dívida pública, que está perto de 80% do PIB. E com decisões muito parecidas com o governo da Dilma, que sabemos muito bem para onde levou o Brasil, e hoje foi um forte sinal, dia em que o dólar chegou à marca histórica de R$6, devido às decisões desastrosas do atual governo federal. Faço questão de lembrar que em 2022, na gestão Bolsonaro, as queixas e críticas desse pessoal que hoje está nesse governo eram diárias, e o valor naquela ocasião mal chegava aos R$5, o valor do dólar. Ainda na sua entrevista ao portal econômico Neofeed, Ricardo Lacerda destaca que a população respondeu nas urnas,
Com a esmagadora vitória da direita e centro-direita, as pessoas demonstraram estar mudando seu ponto de vista. A população quer mais dos governos, quer administradores públicos que façam uma gestão séria, com mais empreendedorismo e um ambiente para prosperar economicamente. Por isso, não posso deixar de elogiar e recomendar essa reportagem com Ricardo Lacerda, que apresenta muitos insights e uma abordagem bastante precisa do cenário atual, destacando que o mercado financeiro é um grande termômetro da nossa economia e não pode ser deixado de lado. Feito esse registro importantíssimo, quero agradecer a todos por essa noite memorável. Agradeço também aqui publicamente o governador Tarcísio, pelo que faz ao nosso Estado. Hoje estivemos na Bolsa, né, Léo? E já são mais de 340 bilhões de investimentos privados contratados no Estado de São Paulo só esse ano. Então, eu estendo meus parabéns aqui ao secretário Kassab, ao secretário Arthur, pelo excelente modelo de gestão que o Estado de São Paulo está hoje inserido com o governo do governador Tarcísio. Quero fazer um registro também, que há uma pessoa, um grande amigo nosso, o doutor Hélio Paiva, que não pôde estar aqui também em razão das condições meteorológicas, ele não conseguiu pousar, ele é do Rio de Janeiro, não conseguiu pousar aqui, né, Gui? Já um abraço ao doutor Guilherme Camargo também, teve que voltar para o Rio de Janeiro, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro. Tenho uma grata satisfação aqui também de ver a presença do doutor João Fleury. Doutor João Fleury, de São José do Rio Preto, o senhor não vai lembrar de mim, mas nos idos dos anos 90, o senhor foi meu professor, na primeira turma da UNORB. Eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado, viu, professor? Fica a minha homenagem. Foi meu professor de Direito Civil. Muito obrigado pelos ensinamentos. Eu quero agradecer a todos que prestigiaram, que estiveram conosco nessa mais do que justa homenagem. Parabéns novamente, Ricardo. Parabéns por tudo que você faz pelo Estado de São Paulo. Parabéns por tudo que você faz pelo Brasil. Desejo aqui uma boa noite a todos. Quero cumprimentar todos que nos acompanharam pela Rede Alesp e por todo esse momento. E esgotado o objeto da presente sessão, eu agradeço os envolvidos na realização dessa solenidade, assim como agradeço a presença de todos. Está encerrada essa sessão solene, que Deus abençoe a todos.